Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Conversa Franca. E esse papo de hoje vai ser incrível porque eu não tenho nem estrutura para isso, não tenho nem roupa para isso. Eu vim aqui apenas para apresentar a empresa e aí a pessoa falou, vamos gravar? Aí eu fiz, bora. Porque quem me conhece sabe, eu sempre digo algo que é aproveite as oportunidades. Oportunidade não pode ser desperdiçada. E hoje eu tenho uma honra, a grande honra de conhecer e bater um papo com alguém que é apaixonada por Ilhéus, que é advogada e é vereadora do nosso município, Rúbia Carvalho. Ô, meu querido Salatiel, meu querido Alex, Márcia, vocês que representam uma pessoa do meu coração, quase da minha idade, chamada Botelho. Então eu não poderia passar por aqui e não dizer a vocês, nessa estrutura maravilhosa que me surpreendeu no bairro do Teotônio Vilela, que eu não ia deixar uma gravação aqui, uma conversa franca com você. Então, não precisa de roupa, não, tudo que você tem de bom que vocês têm está dentro desse coração. Obrigado. Tenha certeza disso, viu? Já me deixou mais tranquilo. Lógico. Mas eu já falei aqui que é apaixonada por Ilhéus, é advogada e é vereadora do município de Ilhéus. Mas um pouquinho mais sobre Rúbia aqui. Deixa eu fazer só 3 perguntas rápido. Nasceu aonde? Que time torce e qual a comida predileta? Muito bem. Nasci em Salvador, na maternidade Climério de Oliveira, em Nazaré, no bairro de Nazaré, no coração da cidade de São Salvador, Bahia. Né? Mas já tenho um título de cidadã ilhéense. Cheguei em Ilhéus com 7 anos e tenho 73. Os bons de matemática aí, façam uma conta, viu? Para ver quantos anos de Ilhéus. Então, eu sou mais ilhéense do que soteropolitana. Com certeza. Né? Mas não deixo de dizer que tem o Senhor do Bonfim como o meu líder espiritual. Que bom. Né? Isso, para mim, é importantíssimo eu sempre dizer isso. Eu torço pelo Flamengo. Tinha que ter um defeito. Nem todo mundo é perfeito, só tem o perfeito, que é o de lá de cima, é nosso pai, né? Mas o Mengão ontem, ele show de bola. Foi show de bola, contra né? o Chelsea, para quem vai assistir depois essa reportagem, esse bate-papo, ontem foi o Mundial de Clubes, né? Contra o Chelsea, 3-1 de virada. Foi 3-1. 3-1 de virada. E uma aula de futebol. Uma aula de futebol. E a coragem do nosso técnico. Sim. A coragem do técnico. Porque o técnico tirar uma Arrascaeta, substituir algumas peças importantes. Não entendo muito de futebol, não, viu, gente? Tá entendendo mais do que eu. E depois colocar o menino, aquele menino, o Ian, né? É um de 18 anos. Que fez 18 anos, veio da base. O menino fez um gol que eu não sei nem se Messi hoje vai fazer ou ontem fez. Não vai fazer, porque o próximo jogo dele é contra o meu Palmeiras, ele não vai fazer gol nenhum. Não. Então eu só torço pro time brasileiro. Eu sou flamenguista, mas aí eu vou torcer pelo Palmeiras, pelo Botafogo, pelo Fluminense. Mas vai dar Palmeiras na final, sabe? Vai dar. O campeão vai ser Palmeiras. Eu acredito que não. Eu acredito que o Flamengo vem aí, campeão do Mundial de Clubes, o nosso Mengão. A gente, como palmeirense, a gente não quer nem o título, a gente quer acabar com a piada de dizer que o Palmeiras não tem Mundial. A gente não quer o título, a gente só quer dizer, não, acabou com a piada. Mas não é verdade. Mas não é, ainda não. Torce pra gente. Não, Salatiel, eu não posso torcer. Hoje essa conversa tá bem franca. Mas a conversa tem que ser franca, né? Puxou pelo meu Mengão, eu tenho que ser franca. Né? Que ótimo. Então, eu sou flamenguista. Inclusive, tem um detalhe, meu pai era flamenguista de carteirinha mesmo. Sim. Carteirinha porque meu marido dizia, saudoso Joaquim, que a gente não tinha oportunidade de escolher o time, porque quando nascia ele já fazia a carteira do Flamengo. Isso foi com os 5 filhos e com os 7 netos. Então, não tem como a gente mudar agora. E uma vez Flamengo, sempre Flamengo, né? Me perdoe, desculpe, mas o seu Palmeiras ainda vai ficar para a próxima. Vamos manter esse papo amigável. Vamos embora. E a comida que eu mais gosto chama-se feijoada. Inclusive, deixei Manuel aqui, disse que não podia vir, que não estava com a beca própria. Não filma Manuel não, viu? Eu comi uma feijoada na véspera da eleição, na casa de Manuel, o esposo de Luciene. O pessoal que está aqui nos bastidores aqui. Nos bastidores são nossos assessores, né? Sim. Eu aproveito para convidá-los, vocês também, já que o gabinete agora já está liberado e estávamos
numa reforma lá na Câmara de Vereadores de Ilhéus, então todos estão convidados para fazer uma visita ao gabinete. Vamos sim. E essa aí, voltando, a comida que eu mais gosto é a feijoada. Inclusive, se alguém quiser me oferecer, fiquem à vontade, viu? Vamos. Quem sabe terminar aqui a gente vai para essa feijoada, né? Hoje é sábado. Hoje é sábado. Não sei, porque hoje já tem um compromisso, né? Mas já fica fique aberto o convite. Então, a senhora soteropolitana veio para Ilhéus com 7 anos. E está aqui no seu Instagram apaixonada por Ilhéus, né? Como não se apaixonar por essa terra maravilhosa, incrível e cheia de desafios. Mas além dos desafios do dia a dia, a senhora optou em seguir carreira política. Por quê? Me explique aqui um pouquinho sobre isso. Olha, eu sempre fui ligada ao social. Sim. Eu sempre achei que a gente poderia mais e pode, sim. Com um mandato, com cargos como eu tive. Eu tive cargos... eu fui candidata a deputada estadual em 94. Eu fui candidata a deputada federal em 98. Eu fui candidata a vereadora em 2000, perdi por 21 votos. E aí eu dei um tempo e fiquei coordenando campanhas, fui secretária de Assistência Social do município de Ilhéus, fui secretária de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia do município de Ilhéus, fui secretária de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente do município de Itaparica, na ilha de Itaparica. Fui diretora de TICS, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Fui diretora do Museu de Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia. E isso aí já me credenciava a eu entender que, na política, eu poderia fazer mais pelo social. Fiz, e não foi fácil. Porque você imagine, na primeira campanha, em 1994, com o machismo que existe, diziam assim: como é que você vai deixar seus filhos adolescentes? Como é que você vai deixar seu filho criança? Seu marido deixa? Meu marido era ótimo. Meu marido era um cara para frente, entendeu? Político, gostava de política, aprendi com ele política. E depois eu tive um professor realmente que foi prefeito de Ilhéus, queridíssimo, um advogado chamado Dr. Ariston Cardoso. Sim. Então a política chegou para mim exatamente como uma missão. Eu tenho política na minha vida como uma missão. Que legal. Quando a gente fala dessa parte social, né? E a senhora fala do desafio, que a senhora vem com essa missão voltada a olhar. Como vereadora, tem várias áreas, mas tem esse olhar mais, esse coração mais sensível para o social, né? Na cidade de Ilhéus, é um grande desafio, por quê? Ou está tudo tranquilo? É um grande desafio. Eu já vou começar lhe dizendo pelo seguinte: a cidade de Ilhéus é um município vasto, intenso, grande. É um município que você tem 56 localidades no interior, entre vilas, distritos e povoados. 56. Você imagine que nós temos 3 distritos que ficam afastados da sede, a 100 quilômetros ou um pouco mais, Inema e Pimenteira. E um município afastado da sede, a 65 quilômetros, que é Banco Central. Para você chegar em Inema e Pimenteira, e eu vou convidá-los para ir no dia que eu for, nós passamos por 3 municípios. Passamos por Itabuna, Itajuípe e Coraci, para chegar em Inema. Você imagine que, às vezes, as pessoas de Inema chegam mais com demandas em Coraci e Itajuípe do que na própria sede do município. Né? Teve ilhéense de Inema e Pimenteira, quando eu fui secretária de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia, que não conhecia o mar. De Inema? Não conhecia o mar. Inema, ilhéense de Inema e Pimenteira, que não conhecia o mar. Fretamos um ônibus e trouxemos os que tinham melhores notas no boletim. Viu, professor Eliette? Trouxemos. Sabe o que aconteceu quando esse ônibus chegou? Tinha uma exposição, inclusive com o macacão do nosso astronauta, Marcos Pontes. Ele mandou o macacão, nós expusemos no Teatro de Ilhéus, mas o menino não estava interessado nisso, não. Estava interessado em conhecer o mar. E aí, o que é que aconteceu? Quando o ônibus parou do lado da catedral, correu todos para o mar. Meu filho tomava banho e se embolava na areia. Foi, meu Deus do céu. E eu com um professor, acho que professor Jailton, de Pimenteira, está vivo, tem um apelidozinho. Ele, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tivemos que ir para o comércio comprar roupa.
levar para o IME para tomar banho. Aí eu disse, olha, eles vão olhar e depois botam no ônibus, pelo amor de Deus, e devolvem esses meninos. Até hoje eu encontro com rapaz, feito, pai de família, mãe de família, e eles nunca esqueci daquele dia que eu conheci o mar. Que legal. São os nossos distritos de Neme e Pimenteira. Banco Central, sai daqui, passa em Uruçuca, atravessa 101 e nós vamos para o distrito de Banco Central. Fora as vilas, os povoados, que nós temos muito, Zona Norte, que vai até quase a subida de Serra Grande, no distrito, divisa com o distrito de Uruçuca, na Zona Sul, Acuípe de baixo, Acuípe de meio, Acuípe de cima, e Olivença, que é o que a gente só conhece, às vezes, as pessoas, os que estão mais próximos, que são mais visitados. Mas é um desafio muito grande. O que, já pegando aqui essa questão dos municípios, das vilas, né? A senhora falou de Inema, Pimenteira, Banco Central. Que fica, a gente tem que sair do município de Ilhéus, né? Passar para outro município para chegar lá. Sim. O que falta no sentido político ou no sentido de nós como imprensa, deixar esse povo sentindo mais pertencente ao município de Ilhéus, mostrar dar visibilidade a esses locais, até porque, como a gente sabe, essa região é uma região que tem um turismo que pode ser trabalhado de uma forma muito mais pujante. Como é que a gente poderia fazer para se ajudar nisso? Eu acredito que o que nos une mais desses distritos mais longínquos, é exatamente a educação e saúde. Sim. É o que está mais próximo, é o que a gente pode levar da sede para eles. O turismo, eu já não sei, porque já fica muito distante. Você imagine que um navio, ele para aqui no porto 7 da manhã, mas diz que 18 horas ele sai. Não dá tempo. Mas não teria um turismo, turismo local, por exemplo, o próprio ilhéense conhecer esses locais para valorizar? Os ilhéenses, sim. Acredito que a grande... Por exemplo, eu conheço o Banco Central. Né? Eu moro em Ilhéus desde 2002. Mas eu não conheço Inema nem Pimenteira. Mas já está convidado. Na próxima nós vamos aí para você conhecer Inema e Pimenteira. E queremos gravar lá e mostrar essa zona rural, porque era pujante na época do cacau. Sim. Perdemos um pouco depois do cacau, depois da vassoura de bruxa. Então, às vezes, eles, no governo, um tempo passado, não só no governo, eles, depois da pandemia, viraram locais fantasmas. Entendeu? Pouca gente, as pessoas saem porque não tem o que fazer. Né? Os idosos, porta da casa, batendo papo, as mulheres nas novelas. O que é que a gente pode fazer agora como vereadora? Vamos começar cursos profissionalizantes. Perfeito. Vamos levar palestras. Vamos ver o que é que a gente pode fazer, mas isso junto com o governo do município, com a gestão, porque nós precisamos da gestão. Sim. Nós precisamos. O poder legislativo e o poder executivo são harmônicos. Eles têm que andar juntos, claro, com a independência, mas entendendo que um precisa do outro dentro dessa harmonia. Perfeito, perfeito. Agora, voltando aqui para a sede do município, né? Pensando na parte social, nós temos uma cidade com uma geografia bem diversa. Né? A gente tem morros, a gente tem áreas nativa da Mata Atlântica, nós temos o cacau, nós temos a praia, nós temos rio. Pegando ainda a área social, como é que está o trabalhar da vereadora, pensando nesse lado social aqui do município? Olha, você veja que a geografia do município de Ilhéus é semelhante a Salvador. Sim. Muito semelhante a Salvador. Né? Os morros, a zona mais de bairros distantes, se assemelha lá. O que é que a gente tem feito? É socializar, é trazer essas pessoas que ficam mais longe da sede também para a sede. Nós tivemos aí a oportunidade, vou dar um exemplo, porque estamos nas festas juninas. O São João, que aconteceu durante o final de semana passado. Nós tivemos aí 50 mil pessoas, 65 mil pessoas, mais 50 mil pessoas no domingo, ou um pouco mais, não sei. Imagine que teve gente de todos esses locais. Entendeu? O turismo hoje, que a gente pode fazer, que pode ser o turismo religioso. Sim. O que é que acontece? Saímos da sede para a gente ir para as missas, para as caminhadas, para os cultos, para as marchas, também nos distritos. É isso que tem que acontecer para que a gente não possa deixar isolado os bairros periféricos e também as estradas. Acredito agora que na gestão do prefeito Valderico Júnior, a gente precisa ter um olhar, e isso já está
comprometido com ele, a gente precisa ter um olhar nas estradas vicinais. Ilhéus tem quase 1.600 quilômetros de estradas que ligam, mas hoje você não vai no repartimento, você não consegue chegar lá por causa da estrada. Lagoa Encantada. Lagoa Encantada. A dificuldade que você tem de ir em Rio do Engenho, vai ter a festa agora em julho, Nossa Senhora de Santana, estamos preparando o Japu. Japu fica a 15 quilômetros da sede, você saindo dali do Banco da Vitória. Sim. Mas fui de bicicleta quando eu ainda tinha um corpinho ainda, mais ou menos. Mas até que você continua bem. Temos uma... Vou chegar aqui num ponto muito importante, mas deixa eu puxar aqui um pouco a brasa para a sardinha que a gente fala? Pode, sim. É assim que fala mesmo? É. Né? O ditado? Nosso querido e amado Teotônio Vilela. Né? Quais são... O que é que nós temos aqui, trabalho da nossa vereadora para o nosso bairro? O que é que está sendo pensado? Olha, o Teotônio Vilela, ele é um bairro que eu acredito que tenha mais habitantes até de que determinados municípios do estado da Bahia. Hoje o Vilela é um bairro que precisa ser pensado como um município, entendeu? A gente chama de Vilela City, né, inclusive. Pronto, eu concordo, Vilela City. O que se pensa no Vilela, vocês do Vilela, é que tem que, através de uma associação de moradores, saber a força que o povo tem. O povo é que precisa saber o que é que o Vilela precisa, Sim. Entendeu? Nós fizemos, quando eu fui secretária de assistência social, nós fizemos todos os projetos e os programas que eu tinha, eu trouxe para o Vilela. Eu trouxe Capitães de Areia, onde a gente colocava os jovens, as crianças, para fazer um reforço escolar, mas dando aos pais a possibilidade de poder trabalhar com produtos de limpeza para que eles fornecessem, vendessem, porque é necessário a renda. Sim. Que não tem emprego, mas precisa ter renda. Nem certeza. sempre é emprego e renda. Né? Sem emprego, mas tem que ter. Mas tem o empreendedorismo aí, né? O empreendedorismo. Mas hoje a coisa está muito mais fácil, entendeu? Eu acredito que o Vilela hoje, o que é que o Vilela precisa? Talvez uma reurbanização, talvez isso. Eu estava vendo uma foto, vou mandar para você, do Vilela sem o residencial Vilela e com o residencial Vilela, entendeu? É outra geografia. Sim. É outra geografia, entendeu? Mas o Vilela é muito querido. Tanto que eu peguei meu sábado, que as netas iam para lá, para vir aqui fazer essa visita, e eu estou sendo muito contemplada, viu, Márcia? Aqui, muito obrigada pelo convite, agradecer a você, Salatiel, agradecer a Alex, peguei você de surpresa. Que surpresa! Quem tá vendo aqui, tá vendo, olha, eu tô seguindo aqui um bate-papo. Foi quase a invasão aqui desse momento de conversa franca, e eu fico muito grata da TITV, de gente jovem, eu sempre gostei de trabalhar com jovens, e desses jovens aqui que se colocam à disposição de levar para o mundo, porque isso aqui hoje vai para o mundo. Com certeza. Se eu quiser que um amigo meu no Japão, em Tóquio, assista, na Suíça, aonde for. A gente tem uma audiência muito forte fora do Brasil. Pois é, e eu estou mandando para meu povo. Eu vou mandar para o meu pessoal, sobrinhos que moram fora, Portugal, gente dos Estados Unidos, que isso é bom, né? E fora o Brasil, que eu amo meu Brasil, viu? Tá. Eu amo meu Brasil. Saindo um pouco do Vilela aqui, vou passar Princesa Isabel, vou subir a ponte, passar lá o Manto Júnior e vou chegar ali na Zona Sul. Né, que é um lugar que está crescendo, desenvolvendo de forma muito... Com explosão muito forte. E nós temos uma avenida ali, que é a Avenida Tancredo Neves, né? Que é um mineiro. Nós amamos Minas, é um lugar incrível, eu conheço Minas. Mas por que não o nome de um baiano, de uma baiana? Menino, você... Desculpe lhe chamar de menino. Gente, eu tô feliz por isso. Minha filha mais velha tem 45 anos. E se eu tivesse tido filho logo depois que eu casei, ela passava dos 50. E ela disse que achou ótimo eu levar 6 anos sem ter filho, porque ela não fez 50. Sim. Entendeu? Você é mais novo do que o meu do meio. Eu tenho 3, né? O do meu do meio já tem 44, o caçula 38. Então, quando eu cheguei aqui, não sei se você é inteligente, viu, Salatiel? Eu perguntei, tem mineiro aqui? Lembra que eu fiz essa pergunta? Sim. Você disse, não, eu sou soteropolitano e Alex e Márcia são ilhéenses. Por quê? Exatamente por isso que a gente estava conversando no bastidor. Eu respeito muito o político mineiro Tancredo Neves. O nome que deram, não sei quem, aquela avenida ali da Zona Sul, a duplicação da Zona Sul, que vem ali da rotatória da Céplos até
o Cururupi, mais ou menos, quando tem os últimos condomínios. E eu estava pensando, e nesse pensamento eu achei que a gente devia colocar o nome de uma baiana ou de um baiano. Eu posso aproveitar aqui a conversa franca e lançar aqui um desafio? Claro. Numa enquete? Gente, Eu posso? Com certeza. Então, eu vou lançar esse desafio aqui agora. Respeitando, quero que fique bem claro, respeitando o político mineiro Tancredo Neves, mas com a vontade de que vamos nessa enquete. Maria Quitéria, a primeira mulher militar, a primeira mulher que ingressou no Exército, mas que já naquela época, com o machismo, teve que se vestir de homem. E teve uma importância muito grande na consolidação da independência do Brasil. A independência do Brasil foi 7 de setembro de 1822, mas só foi consolidada 7 de janeiro de 1923, quando Maria Quitéria, a Sora Joana Angélica e Maria Filipa de Itaparica colocaram os portugueses para correr com a surra de Cansanção. Quem deu foi Maria Filipa. Sim. Mas veja, e na época teve um major. Esse major, ele entendeu o propósito de Maria Quitéria e disse a ela, pode botar uma saia por cima da calça e vou lhe dar uma medalha. E hoje Maria Quitéria é uma das mulheres mais respeitadas dentro das Forças Armadas. Verdade. Como, não é isso? Sim. Então, eu gostaria. Maria Quitéria é o primeiro nome que eu acho de uma baiana para que a gente possa levar ali para a Zona Sul. Mas também tem um homem, Juliano Moreira. Eu tenho o meu partido, eu sei que você nunca fez, ou talvez eu não tive a oportunidade de ver você entrevistando um político. Ainda não. Primeiro, a senhora tem essa honra. Eu Pronto. tenho essa honra de bater esse papo. A honra é minha de ter sido a primeira política tá sendo entrevistada aqui por vocês. E quando eu me comprometi com o partido Agir, é o Partido dos Autistas. Eu tenho estudado muito, Salatiel, sobre saúde mental. Perfeito. Eu acho uma das coisas mais importantes do ser humano é ter saúde mental. Entendeu? Eu tenho visto alguns casos e tem me tocado muito, me sensibilizado muito por causa desses problemas de autismo que está aumentando de uma forma estúpida, entendeu? E aí escolhi também Maria Quitéria e Juliano Moreira, um médico precursor da saúde mental no Brasil, um psiquiatra que, naquela época, ele já pensava em colocar nas unidades de saúde, nas faculdades de medicina, o estudo da saúde mental, tirando aquela célebre camisa de força, tratando, talvez, com os remédios, tanto que aqueles hospícios que antigamente tinham o nome dele foram tirados porque ele não tratou de colocar as pessoas que não tinham saúde mental em hospital, em remédios, não. Ele tratou saber por quê, entendeu? Então, eu acho que Juliano Moreira também merece em Ilhéus um nome. Talvez não o da Avenida. Eu, como mulher, eu torço por Maria Quitéria, mas... eu também torço por Maria Quitéria. Meu voto é Maria Quitéria. Pronto. Então, Lógico. Pronto. Então, está aí lançado aqui, em primeira mão, no Conversa Franca, com Salatiel, com esse grupo maravilhoso, que eu quase invadi aqui esse espaço, pedindo uma oportunidade. E Alex, Márcia, a minha amiga de fé, Botelho, eu quero deixar aqui, então, lançado, nesse momento, uma enquete. Uma enquete, sim. Vamos substituir o político, respeitado político mineiro Tancredo Neves, ou por Maria Quitéria, ou por Juliano Moreira. Fica com vocês. Meu voto, já aqui, deixando claro, é com Maria Quitéria. A decisão do voto é deles. A voz do povo é a voz de Deus. Então, o povo que manda. Perfeito. Obrigada. Então, aqui já vamos a essa enquete. Para além, fechar aqui, quais são os próximos passos que a senhora tem aqui planejando? Agora tem essa enquete, né, que é muito importante, e isso tem gente que fala assim, já vi algumas pessoas comentando, mudar nome de rua. Gente, isso é uma homenagem. E eu falo isso porque tem uma rua em Salvador que chama-se Aguinaldo Lopes. Aguinaldo Lopes foi um homem que colocou o primeiro eletricista e colocou energia, a primeira instalação de energia elétrica naquela rua. Você pesquisar lá no Google, em Salvador tem essa rua Aguinaldo Lopes. E esse Aguinaldo Lopes é meu pai.
Parabéns, meu querido. Não que sei coisa como linda. permitiram ainda, porque meu pai ainda é vivo, graças a Deus. Ah, não pode. Não, mas Não é possível. essa rua existe em Salvador. Ah, existe? Existe. Ah, isso foi antes. É bem da- antes, é. Então, antes. tem uma rua chamada Aguinaldo Lopes, que é o nome do meu pai. Então, assim, Maravilha. eu tenho uma honra de saber que Sim. existe uma rua com o nome do meu Sim. pai, porque colocou, ele estava fazendo o serviço dele da Coelba. Sim. E a homenagem, e por que não homenagear e valorizar? Porque quando você também homenageia, nós temos um programa aqui que é o Cada Canto Sua História. A gente contou a história, por exemplo, da Avenida Soares Lopes. Quem foi Soares Lopes? A gente vai gravar agora, a gente quer gravar agora sobre Teotônio Vilela. Inclusive, estamos preparando a pauta sobre o bairro Teotônio Vilela. E minha mãe é formada na UESC em História. A tese dela foi sobre a história de Teotônio Vilela. Né? Então, ela tem todo... Como é que, esqueci o nome aqui agora. O TCC dela, isso. É sobre Teotônio Vilela. Então, O Teotônio Vilela, eu vou lhe dizer, eu vi a fundação do Teotônio Vilela. Teotônio Vilela era um deputado federal, foi senador da República, depois o deputado federal, e esse deputado federal, na época, era muito amigo de Jabes, que foi deputado federal da época dele. E o Teotônio Vilela seria um cemitério. E Jabes pensou, não vou fazer dali daquele bairro grande, aquele local grande. Sim. E conversando com o Teotônio Vilela, ele disse, não, faça um bairro que eu lhe ajudo. Começou assim, mais ou menos assim. E vem a Fazenda Cupipe, né? Tem toda uma história aqui do Teotônio Vilela. Então, quando a gente faz mudar o nome da rua, por exemplo, levantando aqui a bandeira sobre a mudança da rua, a proposta de mudança da rua, da Avenida Tranqueiro Neves para Maria Quitélia, já vou checar o nome de Maria Quitélia. Vou levantar minha bandeira. Não é apenas uma mudança, é fazer com que as pessoas, muitos jovens, que ainda talvez não conheçam quem é Maria Quitélia, ao ouvir, a olhar, passar naquela rua, quem foi Maria Quitélia? É uma homenagem, mas também é contar a história. Né? Uma história que é extremamente importante sobre a independência da Bahia, que resulta também a independência do Brasil. Tem toda essa ligação. Consolidou, né? Porque a Bahia não estava independente. Sim. Os portugueses ainda estavam em Salvador e alguns em Taparica. Então, é muito interessante parabenizar a senhora por essa iniciativa. Né? Conte conosco com a TITV. Agora sim, para fechar aqui, quais os próximos passos? Assim você me falou, eu tenho 2 projetos de lei que eu considero muito importantes. Falando dos autistas, nós estamos aí trabalhando em cima do Centro de Referência, Centro Municipal de Referência dos Autistas e Neurotípicos. Sim. Eu estou conversando com 2 associações, porque eu acho que não precisa de 2 associações. Né? Eu tive a oportunidade no dia 2 de abril, que foi o dia do autismo, e agora, 18 de junho, dia do orgulho autista, conversando com o doutor Camilo Vieira, que é um neuropsiquiatra, tem neuropsicólogos, que inclusive no dia de INEMA vai ter uma palestra sobre isso, uma palestra rápida, didática, sobre isso, e nós estamos precisando, as UPAs estão sobrecarregadas, nós estamos vendo aí uma explosão de autistas jovens, meninos, crianças, adultos. E a gente precisa hoje de ter um centro. Engraçado que anteontem eu vi a inauguração de um centro lindo, maravilhoso em São Paulo. Tarcísio de Freitas inaugurando, eu mandei pedir a ele, governador, mande um parecido para Ilhéus aqui, eu preciso desse centro. Não sei se vai chegar a ele. Sim. Mas eu já pedi a Elon Musk, já mandei. Legal, você é bem ativa. Uma hora chega. Né? Esse é o outro. É um projeto de lei, vai sair agora da Comissão de Justiça, sobre eu pedi que os fogos sem estampidos. Perfeito. Só fogos bonitos. Tem problema nas novenas? Tem. Mas os fogos sem estampido é uma coisa hoje moderna. Os autistas, os pets, os idosos, os doentes. Você já pensou? Eu estava fazendo uma visita no Hospital São José, Salatiel. Estava passando uma procissão embaixo com fogos. Eu ouvia lá em cima. Quer dizer, uma falta de respeito. De respeito. Uma falta de respeito. Fui para uma procissão no distrito do Banco do Pedro, não sei se você conhece. Sim, conheço. Conhece? Pois é. Imagine que ali, saiu da igreja, faz a volta. Foi mais fogos, os cachorros correndo, o povo fazendo assim. Não tem sentido isso. Não. Então faça só a procissão às 5 da tarde. Os padres não vão gostar não, viu? Que eu sou da igreja católica. Faça às 5 da tarde, que aí os fogos são bonitos, entendeu? Então, a Réveillon, mas aquelas bombas não se permite mais. Não. A bomba mais de um palmo de um homem,
com a capacidade de um estrondo. Para que aquele estrondo? Me diga. Para quê? A gente está vendo aí as pessoas, infelizmente, em 2 guerras na televisão, dizendo que aqueles estampidos, aquilo, imagine, a gente fica com pena dos de lá, por causa dos estampidos da guerra. E os daqui de São João. Então, nós temos um projeto de lei para também proibindo, entre aspas, algumas multas e tal. Tem que existir. Tem que existir. Entendeu? Se incomoda um ser vivo, se distrata e invade a paz de alguém, seja, eu falo ser humano, mas também do animal, do cachorro, do pet, precisa ser proibido, precisa ser realmente trabalhado isso. O ser humano precisa ter consciência. E os outros projetos de lei, como você disse, as praças, 2 praças que não tem nome, a gente colocou ali a possibilidade de Praça 28 de Junho, em homenagem ao Dia da Cidade, na descida ali, para quem vem do centro e vai para a Princesa Isabel, ali do lado direito tem uma pracinha. E com aquela fatia que caiu do Alto do Socorro, as crianças não têm onde brincar, porque na hora que sai da casa é 2 tábuas. Só brincam ali na pracinha. Então, a gente precisa dar dignidade, né? As crianças, trocar os bancos estão já velhos, e pintar, e fazer um tipo de uma área de lazer também para os adultos, para os jovens, para os idosos que gostam de ficar sentado ali, né? Um lugar relativamente seguro, entendeu? E aí a gente tem esses projetos de lei eu não sei se foi da sua época, mas teve uma pessoa aqui que ajudou muito como presidente de uma associação, praticamente fundou o Ilhéus 2, Jai Francisco, e aí a Praça das Flores, o projeto de lei já é lei agora. A Praça Jai Francisco foi um dos fundadores e ele fazia hemodiálise. Não, naquela época eu acho que não tinha hemodiálise, ele sofria muito, tanto que toda vez, às vezes que eu bebo água, a gente deixava de beber água quando estava em reunião com ele, para ele não ficar. Entendi, entendeu? Então foi um cara que sofreu demais. São essas pessoas que eu estou precisando resgatar. Ilhéus precisa resgatar a sua história. Com certeza. Não é? Mas é o pedido do dia a dia, o feijão com arroz, semáforo ali, passarela aqui, como é que chama? Essas coisas, desentupir bueiro, porque isso tudo faz parte. Sim, com certeza. Faz parte, né? E posso lhe dizer uma coisa, está de parabéns o nosso prefeito, Valderico Reis, os seus secretários que nos atendem, entendeu? As coisas não ficam, pode até, porque não sou eu e não mais acontece 20. Da noite pro dia também. Também, né? Não é possível, né? Mas dentro das possibilidades nós estamos sendo atendidos. Eu falei pro meu filho, eu tenho um filho de 13 anos, eu falei para ele, acho que foi essa semana, eu falei assim, se Valderico continuar nesse ritmo, em 4 anos não tem mais o que fazer em Deus. Lógico que sempre tem. Sim. Mas, assim, quem me conhece sabe que eu não levanto bandeiras aqui, mas, assim, eu tenho que parabenizar. Porque eu tenho visto, por exemplo, a gente está a pé aqui do lado na Soares Lopes, você consegue ver o mar hoje. Né? A limpeza da cidade, eu acredito que tem evoluído. Lógico que tem muita coisa para se fazer. Né? Não vai ser 4 anos que ninguém vai dizer transformar Ilhéus em um céu. Mas a senhora falou aí, não era o que eu queria pedir, mas estamos aqui. Peça. Posso pedir? Pode, peça. Posso pedir? Posso. Quando é que o Vilela vai ter mais um acesso? Porque a gente só tem uma entrada. Levanta essa bandeira pra gente. Você sabe que essa entrada é perigosíssima. Lógico. Perigosíssima. Você sabe, mas tenha certeza de uma coisa. Acho que você sabe, sim, você é uma pessoa bem antenada. É uma BR, ali, a BR-415. Essa BR, você vai... Uma vez eu estava indo para Paulo Afonso, para Juazeiro, para Nova Fátima, Capim Grosso, é BR-415. Ela sai daqui, passa por Feira de Santana, por fora de Feira e sobe, entendeu? A gente não tem. O ideal ali seria um viaduto, mas aonde? Por baixo? Agora, por onde seria? Eu não sei se essa nova estrada entre Ilhéus e Itabuna, ela sai aqui. Mas a gente não consegue um outro acesso? Por onde? Não sei, o pessoal fala aqui, volta e meia fala aqui, né? Quer no Vilelinha, por favor, quer no Vilela aqui, levanta a mão, bora lá. Essa bandeira. Por exemplo, a gente sempre fala aqui, por exemplo, nós temos uma dificuldade, nós só temos um acesso, não estou falando nem, já tem a dificuldade de entrar ali por causa da BR, nós compreendemos isso. Mas como vilelense, da nossa querida Vilela City, né? Vilela City, Vilela City aqui. É o Malhadinho de Açúcar e Vilela City. Vilela City. A gente
a gente já carece de um outro acesso, porque tem hora que não tem como a gente entrar ali. Né? Se tem um protesto, se tem um engarrafamento, se um carro quebra. Volta e meia, Vocês ficam isolados. a gente fica isolado. Volta e meia fala de fazer um acesso para a rodoviária, outro volta e meia fala de fazer um acesso para a Zona Sul. Assim, que tem que ficar mais próximo aqui, né? Mas a gente precisa ter, nem que seja uma outra passarela, um acesso que dê um pouco mais de fluxo ao nosso bairro. Né? O Vilela, como a senhora falou há pouco, é um bairro que é maior do que muita cidade. E a gente fica refém daquilo ali. Se naquele acesso ali tem um protesto, como às vezes acontece, um carro quebra, para tudo. E a gente precisa... Eu vou levar essa reivindicação... Fazer esse pedido aqui. Não, é claro. Eu vou levar essa reivindicação para o nosso prefeito. E quem sabe, se nos estudos... Eu não sou... Minha formação acadêmica é advogada, eu não sou engenheira, mas a senhora pode defender essa causa. Isso que eu ia dizer, mas posso defender a causa... Já vou fazer logo isso, viu? Sim. A Câmara está em recesso, mas eu já vou mandar aí a possibilidade. Gente, vou ver um engenheiro, um arquiteto que possa olhar comigo por onde é que seria esse outro acesso. Sim. Né? Por onde é, boa. É uma coisa de se pensar, você entendeu, Salatiel? É uma coisa de se pensar. Obrigado. Não tem que agradecer, não. É uma obrigação nossa. É um dever nosso ouvir o povo. Obrigado. E você tem razão. Aqui vocês só têm uma entrada, uma saída, entendeu? A manifestação, o acidente, fica inviável sair. Sim. Foi recente, pronto, aqui. Teve um acidente tem um mês, ali na parte do Bambuzal. Sim. Não foi? A gente, para sair daqui, para chegar ali depois da rodoviária, a gente ficou mais de 1 hora para conseguir sair. Né? Pode falar, fica à vontade. Falta energia, então tem a questão da energia também aqui, né? Porque é morador do Vilela. Do poste, né? Então, assim, pegando esse olhar social que a senhora tem, pensando toda essa carreira que a senhora vem de vários cargos e de desenvolvimento e a inteligência que a senhora tem, né? Isso é bem admirável, estou aqui babando por tudo isso. Traz esse olhar para o bairro, porque quando acontece, aí eu vou pensar aqui, quando acontece, por exemplo, um acidente na entrada do Vilela, que isso desvaloriza, isso além de atrasar a gente, desvaloriza comércio, desvaloriza imóvel, desvaloriza a crença das pessoas em relação a um bairro tão pujante quanto o Antônio Vilela. Então, esse é um pedido meu, como morador daqui, como um investidor também do bairro, que a gente possa ter um olhar melhor e mais amplo. Mas você falou de inteligência, mas eu lhe digo uma coisa. Antes de eu sair de casa, eu digo ao Espírito Santo, vá na minha frente. Só me deixe ir aonde você for, senão eu não vou. Se eu cheguei até aqui, quem me dá sabedoria, quem me dá orientação é ele. Eu também tenho essa fé. Então, nós dois, pois é. Então, tenha certeza que eu vou levar em consideração. Obrigado. Viu? Vou levar. Gente. Comprometimento aqui, né? Que bom. Muito obrigada. Tem algo mais que a senhora queira acrescentar nesse papo nosso? E já me perdoe as minhas falhas aqui, minhas desconexões, algumas... caso houve, porque, como eu falei, é a primeira vez que eu gravo com alguém da área política, gente. Eu gravo empreendedorismo, né? Eu acho que você está mais afiado com o político de que... Alex, ele está mais afiado, viu? Com o político, eu acho. A única coisa que eu tenho aqui a dizer para vocês é gratidão. Meus pais me ensinaram que a gratidão é tudo que a gente pode ter na vida. Então, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, não é, Márcia? A invasão aqui. Vou te dar a chave da empresa para só não sentir mais esse pensamento que está invadindo. Invasão. Não precisa não. Eu bato na porta, vocês abrem. Né? Agradecer a família de Botelho, que é uma pessoa que eu aprendi a amar, admirar. É uma senhorinha que cuida de mim e ora por nós, entendeu? Muito Amém. Obrigada. E agradecer também, lhe desejar sucesso aqui nesse empreendimento, que me chamou a atenção, superou as minhas expectativas. Tenha certeza disso. Eu acredito que as nossas, né, expectativas ali, da minha assessoria que me acompanhou. Então, muito obrigada, viu? Muito obrigada, que Deus continue abençoando grande e poderosamente a vida de vocês, da família, do empreendimento, que essa conversa franca possa nos levar sempre para ser, assim, bem verdadeiro. Que as pessoas possam continuar acreditando no que a gente faz, no que a gente pensa, no que a gente expõe. Não é? Muito obrigada, Salatiel. Eu que agradeço. Que Deus abençoe a senhora. Amém. Que Deus abençoe o seu mandato. Amém. Abençoe a nossa cidade. Amém. Que tudo que aconteça seja benefício. Amém. Que assim seja. E abençoe o Vilelinha City. Vilelinha City. Esse foi mais um episódio do Conversa Franca com essa pessoa incrível que veio aqui nessa manhã, não só para visitar, mas nos abençoou também. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo episódio.